à nossa aula 17, tá? E é uma aula de correção das atividades revisionais que vocês receberam aí, aquele Google Formulários, tá? Nós fizemos essa atividade para que nós pudéssemos nos familiarizar com esse recurso, que ele ainda será muito utilizado até depois, né, desse nosso isolamento social. Então, quando as aulas presenciais voltarem, é uma ferramenta que eu desejo utilizar nelas também. E eu tô com esse sorriso, né, no rosto, porque essa semana temos novidades, tá? Vai vir coisas boas por aí e eu espero que vocês se deliciem com as novidades que terão. Essa semana a gente vai postar só essa aula, tá? Então, nós vamos só ter essa aula de correção. O que você vai fazer o resto da semana? Colocar tudo em dia. Eu sei que tem gente aí que tem redação pendente, tem muitos exercícios pendentes, vamos colocar tudo em dia, tá? Porque vocês terão essa semana aí bem tranquila para colocar tudo em dia, que semana que vem, né? Essa semana vocês vão saber a novidade, semana que vem nós vamos utilizar a novidade. Então, aguardem, né? Que a coordenação, né, comunique que novidade é essa, o que vai acontecer, e façam a correção a seguir. Então, assim que vocês receberam o link, né, primeira série, vocês abriram esse questionário aí do Google, né, o Google Questionário. Revisionais, referente às aulas que a gente já teve online, que foi da aula 1 até a aula 16, durante as semanas de 1 a 8, tá? E eu coloquei para vocês aí que poderia utilizar o livro didático, suas anotações no caderno e assistir às videoaulas novamente, se fosse necessário, tá? Então, eu vou colocar aqui, o gabarito, né? Em vez de colocar o nome, eu vou colocar aqui gabarito, para quando eu mandar a planilha, ficar lá salva para mim. E eu deixei sempre para vocês o vídeo da aula referente à pergunta, né, que foi feita. Então, tá aí. Questão 1 e 2, você precisava ter assistido a aula 3 e a aula 5. Tá aqui para vocês, só era clicar que a aula inicia aqui. Leia o trecho da reportagem abaixo e responda as questões 1 e 2, tá? Nessa reportagem aqui, vai falar de cães vira-latas que, com o passar do tempo, né, devido a não ter oportunidade de comer mais lixo em locais baixos, notou-se que a população aumentou em estatura, né, aumentou em tamanho e altura, e isso estava relacionado ao cuidado que as pessoas estavam tendo de colocar as sacolas para cima, ok? Aí a pergunta 1 fala assim: para que uma população sobreviva às mudanças que o ambiente sofre ao longo do tempo, é necessário que seus indivíduos apresentem ou vivam alguns dos elementos apresentados nas assertivas a seguir. Com base nessa informação, é necessário que... O que é preciso para que uma população sobreviva às mudanças que o ambiente sofre, né? É necessário que elas apresentem variabilidade genética através da reprodução sexuada. Por que a B está errada, que muitos marcaram a B? Porque fala que se cruzem com outros de espécies diferentes. A gente viu que o cruzamento entre espécies diferentes pode até gerar um descendente, mas esse descendente não é vigoroso, muitas vezes ele é infértil, então a população não sobreviveria a isso, certo? Então, a B está errada por causa disso. A C fala apenas de maneira assexuada. A reprodução assexuada não gera variabilidade genética. Sofre os efeitos do isolamento geográfico ou do isolamento reprodutivo, que vai gerar novas espécies, não a sobrevivência, né? Adquiram novas características hereditárias por influência do ambiente. Isso era a ideia de Lamarck. A ideia é que não é aceita. A gente não adquire característica por influência do ambiente. Pelo contrário, seres vivos que têm características favoráveis a um ambiente modificado sobrevivem, tá? Questão 2.
como Lamarck e como Darwin explicaria o que aconteceu no texto acima. Redija um parágrafo comparando a ideia dos dois cientistas. A maior parte das pessoas que responderam essa pergunta não comparou com a ideia do texto, só colocou Lamarck pensa assim, lei do uso-desuso, caracteres adquiridos, e Darwin pensa em seleção natural. Não serve, a resposta está pedindo para você redigir um parágrafo comparando as ideias com os dois cientistas, então ficaria assim. Para Lamarck, os cães teriam gradativamente se esforçado até que o seu corpo cresceu e atingiu as lixeiras colocadas no alto. Isso era a ideia de Lamarck, tá? Essa característica ainda era transmitida aos filhos, que já nasciam maiores, certo? Já Darwin diria, que é a ideia certa, né? Que existiam tanto cães maiores quanto menores, tá? Numa mesma população ali. Então, tinha cães de estaturas diferentes numa mesma população, como ainda existem. Uma vez que o ambiente muda, né, ele vai selecionar os maiores. Não mudou o ambiente, as lixeiras não foram para o alto. Então, esses que já tinham a genética favorável, já tinham a estatura favorável à mudança do ambiente, sobreviveram. E eles conseguiram cruzar, deixar descendentes. Tá? E essa característica passa, então, a ser frequente. Os filhos vão vir filhos de pais e mães com estatura maior, então os filhos vão ser maiores, tá? Essa é a ideia de evolução por seleção natural, que é a ideia aceita hoje. Questão 3. Na borda norte e na borda sul do Grand Canyon, habitam duas populações de esquilo com diferenças morfológicas marcantes, então são muito diferentes. Em condições naturais, sem barreiras geográficas, se colocar os dois juntos, eles não são capazes de se cruzarem. Qual alternativa completa corretamente a frase abaixo? Qual é a frase? As duas populações constituem o que diferentes? Raças ou espécies diferentes? Uma vez que eles não são capazes de intercruzarem, de cruzarem, de gerarem filhos, então são espécies diferentes, devido principalmente ao que aconteceu? Isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo que determina que essas espécies são diferentes, porque eles, mesmo colocando juntos, né, não é porque tem uma barreira separando que eles não cruzam. É porque mesmo junto existe um isolamento reprodutivo. Então, não é um isolamento geográfico. Porque o que a questão fala? Colocados juntos, né? Sem barreiras. Então, a questão certa é a B. 4. Com relação à evolução biológica e à especiação, assinale a alternativa incorreta. A única incorreta que tem aqui é essa. A resistência de bactérias a antibióticos, de insetos a inseticidas, por terem a interferência humana na fabricação dessas substâncias, não podem ser exemplo de seleção natural. Não tem nada a ver, né? É uma forma de seleção natural. 5. E para 5 e 6, essa aqui, tá? Para 5, essa aula número 11. Para 5 e 6, eu deixei a aula 9. Então, vamos lá. Questão 5. Essa quase todo mundo acertou, vou corrigir rapidinho. As pirâmides ecológicas são uma forma de representação das cadeias alimentares. Elas podem ser de números, de biomassa e de energia. A respeito das pirâmides de energia, marque a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa B. As pirâmides de energia nunca poderá ser invertida. Questão 6. A espécie de insetos, como por exemplo o Aedes aegypti, que o macho e fêmea vivem no mesmo esconderijo, moram juntos. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto o macho se alimenta de frutas e de outros vegetais adocicados. Descreva o que podemos afirmar sobre o hábitat e o nicho ecológico dessa espécie, levando em consideração os machos e as fêmeas. Nessa espécie, nós poderemos afirmar que o nicho ecológico deles é diferente, mas eles vivem no mesmo hábitat, tá? Mesmo hábitat, nicho ecológico diferente, tem um outro papel aí na ecologia, um vai se alimentar de vegetal, o outro vai se alimentar de sangue, muda completamente o seu nicho. Para auxiliar na questão 7 e 8, eu deixei a aula 13 aqui para vocês, e a questão 7 trouxe
Nem sei se isso aqui que é uma música. Essa música de Luiz Gonzaga, com esse trecho aqui grifado. Ao menos o chão que é meu, o meu corpo vai adubar, tá? Beleza. Os versos grifados fazem a alusão a um fenômeno biológico imprescindível na constituição da vida na Terra. Que ciclo biogeoquímico podemos associar a esse fenômeno? Na verdade, 2 ciclos a gente pode associar a esse fenômeno. Mas, qual é esse fenômeno principal? Aí eu pus aqui para vocês. Ao citar, ao menos o chão que é meu, o meu corpo vai adubar, o compositor, ele faz uma alusão, ele alude à morte e à decomposição, não vai virar adubo? A decomposição da matéria orgânica do seu corpo vai disponibilizar nutrientes, adubo para o solo. Dessa forma, a alternativa que diz respeito ao fenômeno biológico implícito no verso é a ciclagem de matérias. Quais matérias nós podemos citar aí? Principalmente o ciclo do carbono e mais principalmente ainda quem marcou nitrogênio, perfeito, a questão vai estar tida como correta, tá? Porque no ciclo do nitrogênio, a decomposição faz parte direta aí, né? Retornando esse nutriente para o ecossistema. Então, faz essa ciclagem de matéria, de nutriente, ok? Questão 8. O ciclo... como a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono. A queima de combustíveis fósseis ela é responsável pela liberação do gás carbônico, que pertencente à reserva terrestre. Está sendo liberado numa velocidade maior do que o de reposição. Então, gerando novas, né? De reposição da geração de novas reservas fósseis. Então, está gastando muito mais do que a Terra consegue produzir. Então, vai ocasionar o quê? Um desequilíbrio do ciclo do carbono com o aumento do carbono atmosférico e uma série de problemas aí, certo? Como ele interfere no ciclo? Aumentando muito a sua liberação para a atmosfera numa velocidade maior que a de reposição. Questão 9 e 10, eu deixei essa aula número 15, que foi a aula que vai falar de sucessão ecológica. Questão 9. Qual o nome do processo que ocorrerá na área conforme a imagem abaixo? Que sofreu uma ação humana. Aqui tem uma área que houve uma queimada, certo? Qual é o tipo de sucessão após uma queimada? Sucessão ecológica secundária. O que vai acontecer com a biomassa, a biodiversidade, as teias alimentares ao longo desse processo de sucessão? No começo, a gente tem baixa biodiversidade, né? Morreu muitas espécies. A complexidade das teias e cadeias alimentares é reduzida e a biomassa menor. A partir do momento que o processo de sucessão se dá início, a gente vai ter o quê? Aumento da biodiversidade, da complexidade das cadeias e teias alimentares e o aumento da biomassa, tá? Então, à medida que a sucessão ecológica ocorre, a gente pode perceber essas mudanças. E a questão 10 era a questão mais fácil, muita gente errou, mas qual é o auge de uma sucessão ecológica? Qual é o nome desse processo? Comunidade clímax, tá? Ela vai ser chamada de clímax assim que houver o auge, o equilíbrio dessa nova ocupação aí numa área ou que nunca foi habitada por seres vivos ou que sofreu uma mudança brusca e precisa ser recolonizada. Perfeito? Aí vocês apertariam no enviar e chegaria para mim lá o questionário de vocês, ok?